Fala, campeões! Olha o que eu quero passar para você. Se você fez a sua avaliação com excelência, durante essa aula você vai descobrir se o seu mindset é um mindset voltado para ser fixo ou é um mindset de crescimento. Eu quero dizer que todas as pessoas nascem com mindset de crescimento. Por que isso? Você vai já descobrir. Olha só que interessante o que eu vou passar para você. Você concorda comigo que às vezes você pode estar olhando para uma coisa e dependendo da sua experiência, o que você viveu durante a sua vida, aquela imagem vai vir uma resposta diferente das outras. Um exemplo, se eu passo para uma criança esses, essas fotos, o que uma criança vai achar que é isso aí? Montanhas, bolas, o que as crianças vão achar? Riscos. Se eu mostro essa mesma imagem para uma pessoa que trabalha em banco, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o quê? Oscilação dos resultados de um mês para o outro, tá certo? Se eu coloco isso aí na frente de uma pessoa que trabalha na Bolsa de Valores, então eles vão falar de gráfico, de valor do dólar, como cresceu uma ação, como caiu outras ações. Vocês estão entendendo que você consegue ver de acordo com o mapa mental que você já foi criado, pela sua experiência, pelo que você. Então, olha só, muitas das vezes você enxerga da sua realidade aquela situação, e aí você pensa que aquela maneira de resolver até aquele problema é a melhor maneira. Então, é muito importante esse treinamento. Eu costumo dizer que ele é o mais importante para você saber para onde você deve ir. Se eu mostro isso aqui para uma criança, o que é que ela vai achar? Ah, brinquedos. São brinquedos. São pedacinhos de cores diferentes, são bolinhas, são, entendeu? Então, assim, quando você entende que uma coisa é o que você está enxergando e outra coisa é a realidade. Foi estudado a mente dos empreendedores. E olha que coisa interessante. Ao passar por uma rua, ao passar por uma avenida, milhares de pessoas passam por ali, milhares de pessoas passam por ali, e enxergam, às vezes, uma loja, um salão de beleza, às vezes enxerga ali algumas residências, enxerga ali alguns. Se você pegar 100 empreendedores, todos eles vão enxergar negócios, porque eles são focados, certo? Eles pensam quase, gente, olha essa palavra, quase 100% igual. A mentalidade de um empreendedor, de um vendedor, ela é quase totalmente igual. Eles pensam iguais, por isso que eles entendem. E nós estamos na melhor geração da Terra, aquela geração onde pessoas multimilionárias estão passando os grandes segredos, como eles pensam, como eles enxergam, como eles veem as coisas. Tudo bem? Vamos adiante. Lembra do que eu falei do mindset desse professor, que ele ficou aberto ao crescimento pessoal dele. Quando ele começou a investir no crescimento pessoal dele, ele começou a aumentar a sua crença que ele era capaz também de ser um grande empreendedor. E aqui, nessa página, a gente vai avaliar mais ou menos como você respondeu aquele questionamento. Como você respondeu aquele questionamento? Crenças, esforço, desafios, erros, os feedbacks. Como você enxerga isso? Você acredita que, olha só, que inteligência já nasce com a pessoa, ou você acredita que a inteligência é adquirida? O mindset fixo tem a crença, talvez você pense assim, seja o que mais atrapalha o seu crescimento, que pessoas não se melhoram, já nasce com aquele dom.
A pessoa de mindset de desenvolvimento, de crescimento, ela acredita que habilidades é treinado. E aí eu quero trazer para você aqui uma história de uma pessoa que durante o período escolar ele foi cortado do time de basquete da sua escola, porque ele não tinha habilidades para ser jogador do time de basquete da escola. E essa pessoa, por ter um mindset de crescimento, sabia que aquilo fazia parte do processo, porque quando você começa uma atividade, é lógico que você vai fracassar, 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 até acertar. Esse é o mindset que realmente você tem que adquirir agora. O de que o esforço, a dedicação, o tempo vai fazer você um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. Os desafios, muitas das vezes, vão mostrar para você que você tem que treinar. O mindset de fixo, ele diz, os desafios, ele mostra que você não tem habilidade. Então, é uma prova que você não dá para aquilo. Olha o pensamento perigoso que você não pode ter. Nos desafios, é lógico que você vai errar de primeira. Você vai errar de segunda. Como isso é importante no dia a dia. Hoje, o Sebrae diz que mais de 70% dos negócios fecham no primeiro ano. Por quê? Porque eles começam com esse mindset fixo e começam a achar que não tem habilidade, não tem jeito. E é verdade, eles não têm, eles estão aprendendo. A pessoa que tem um mindset de crescimento, ele sabe que ele vai quebrar várias vezes até ficar bom. E aí eu quero terminar com essa visão. Porque é que o empresário, quando ele quebra, ele não vai atrás de um emprego, ele vai atrás de outro negócio. E aí ele quebra uma vez, abre outro negócio, quebra outra vez, vai outro negócio, quebra outra vez, outro negócio. Porque o mindset dele de crescimento sabe que ele só precisa dar certo uma só vez. Depois que ele dá certo, ele muda a vida profissional e financeira dele. Como funcionário, não vai dar certo. Não vai dar certo. Só se você for um funcionário a nível de Ratinho e Silvio Santos. Que não deixa de ser dois empreendedores fazendo parceria, um entrando com a emissora e o outro entrando com o programa. Os dois são empresários. Então, o seu mindset que você deve buscar, a coisa do erro. Tem gente que recebe crítica e diz, olha, isso é a prova. Isso é a prova de que eu não sou capaz. E quando a pessoa de mindset de crescimento recebe uma correção, uma dura, ou o cliente trata mal, o que é que ele bota no coração? Eu tenho que aprender. Eu estou no processo. E para terminar, eu quero contar a história do meu filho. Meu filho está sendo treinado para ter um mindset de crescimento. E ele estava chorando porque ele perdeu uma partida de videogame. E eu cheguei para ele e disse, por que você está chorando? Ele disse, papai, porque eu perdi. Eu disse, filho, da agora até a idade adulta você não perde. Você nunca perde. Você está aprendendo. Então, esse é o mindset das pessoas que vão ter muito resultado financeiro durante a sua vida. Porque sabe que durante o período, durante a caminhada, vão ter várias e várias quedas. E eu quero dizer para você entender que quando você era criança, você tinha um mindset de crescimento. Sim. Por quê? Porque você caiu várias vezes e você não ficou lá rastejando até hoje. Você continuou até aprender a ficar em pé, caminhar e até correr. Então, quando você chega no mundo do trabalho, da CLT, você olha para os seus resultados financeiros e começa a ver que você não vai realizar seus sonhos e você começa a engavetar seus sonhos e começa a achar que você não nasceu para ter sucesso. Quero fazer esse pensamento cair por terra agora
né? Eu quero até declarar em nome de Jesus, você não vai mais pensar assim. Você precisa pensar, enxergar com um mindset de crescimento. Faz parte a queda, faz parte o erro, mas eu chegarei. Um grande abraço e até o próximo. Com a ajuda de Deus. Valeu!